Hoje começamos o vlog daqui do carro e você já sabe o que isso significa. Se você está acostumado aqui no canal, você sabe que significa que a gente vai sair de compras. Aliás, se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana. Eu compartilho minha rotina com você para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias simples. Mas enfim, se você é novo, deixa eu te colocar já na conversa. Normalmente quando eu começo do carro, a gente sai de compras. Ou a gente vai no supermercado, a gente tem que ir em algum lugar. O vlog não é especificamente de compras. Hoje é sexta-feira e sexta-feira eu gosto de fazer alguma coisa gostosinha pra gente comer à noite, alguma coisa mais romântica, mas que não dê trabalho, não é um jantar completo. Ideias simples que você pode adaptar e fazer na sua casa também. E aí, para a ideia de hoje, eu preciso de uma coisa específica, uma panelinha específica de cerâmica. Não específica, mas uma panelinha de cerâmica, que é uma coisa específica, enfim. E eu tô indo na loja de coisinhas de casa. Já fui sei lá, uns 2 meses atrás com vocês, mas hoje eu vou voltar lá, vou ver se eu encontro o que eu preciso pra gente voltar pra casa e começar a fazer a nossa comidinha de hoje à noite, porque é uma focaccia. É muito simples de fazer, é muito fácil, mas é bom já começar a fazer porque ela tem que crescer e tal. Então, tipo assim, não é trabalhoso, não se assuste só porque eu vou começar de manhã. É muito fácil, na verdade, até pra começar à tarde, porque não demora tanto assim. Mas enfim, vamos começar o vlog, a gente vai lá, vai comprar isso, vai voltar pra casa, ter um dia aconchegante em casa, porque sexta-noite eu gosto de relaxar e comer comidinha gostosa e fácil de fazer, que é sempre gostosa, fácil de fazer e saudável também, porque é feito em casa, a gente conhece todos os ingredientes, inclusive eu vou adaptar algumas coisas para deixar um pouquinho mais saudável, mas a gente vai falando sobre isso enquanto a gente vai fazendo. Bora começar o dia de verdade! E acabei de me dar conta que eu esqueci meu casaco. Tô pensando aqui porque é uma loja de rua, tipo num shopping, não um shoppingzinho de rua assim. É uma de rua, porque tem um estacionamento em frente, mas é descoberto. Eu vou tentar porque é só sair do carro, sair correndo e entrar lá na loja. Mas normalmente eu traria o casaco para fazer esse percurso que é pequeno. Se fosse o Costco eu tinha que voltar, tipo, se é um supermercado eu tenho que andar bastante, mas isso é, se eu conseguir uma vaga em frente, acho que não tem problema. E aqui tá falando 7 graus, nossa, tá ótimo, 7 graus tá ótimo. Eu acho que não vai ter problema, apesar de que eu não confio muito nesse termômetro, porque o carro fica dentro da garagem e ele pega a temperatura, obviamente, da garagem onde ele estava e depois ele vai pegando. Ele não é muito, como eu posso dizer, muito rápido para responder. Ah lá, tá 6 graus. Eu acho que ele ainda tá pegando a temperatura lá de fora. Se é que eu tô explicando direito. Tipo, ele tá a temperatura por muito tempo lá na garagem. E aí quando vem aqui para fora, ele demora um pouco para ele ler a temperatura de fora. Tá falando 6 graus, mas pode ser que esteja menos. Mas eu acredito, deixa eu ver o cara ali andando moletom, tá com casaco pesado. O cachorro tá com roupa, um cachorro que é peludo. Ah, tá sim, a gente vai sobreviver, não tem problema não. É muito perto e tenho certeza. E tipo assim, se eu conseguir então a vaga em frente aí que não tem problema mesmo. Vamos lá, vamos continuar com os planos, porque assim, a loja é perto de casa, mas o trânsito aqui é meio, não é um bom trânsito. Tem um gargalo porque é um bairro, esse é o bairro do lado do meu bairro. E é um bairro que tem poucas entradas e saídas, então tem gargalos para você entrar e sair dele, sabe? E agora que eu já tô aqui depois da pontezinha, voltar pode ser um risco. Vamos lá, vai dar tudo certo. Acho que tem uma vaga. Ah, o cara tá saindo da vaga. Tem uma vaga em frente dele. Lá. A vaga em frente da loja. Aliás, as vagas aqui são ótimas, são enormes. Nossa. Perfeito. Vaga praticamente em frente da loja.
Pô, vou falar que tá bem tranquilo, viu? Agora temos que procurar as travessinhas. Nossa, que bonito! Olha, 4 por R$14,99. Aqui é muito bom também de comprar guardanapo. Olha, eles têm esses guardanapos da marca deles. Esses estão quanto? Ah, tá aqui. R$12,99, 4 guardanapos. Eu tenho esse daqui, esse azul. Esse aqui é bonito. Ah, esse daqui talvez podia levar, né? O branco é tão bonito, mas, né? A gente usa só uma vez. Depois voltar a ser branco nunca mais, né? Algo assim é legal. Ah, esse aqui é bom pra brie, pra quando a gente assa brie. Eu já tenho panelinha de brie, R$7,99. Ah, pra fazer sopa de cebola, aquela sopa francesa. Acho que depois a gente vai voltar aqui pra comprar esse, hein? Pode ser o próximo, nossa próxima comidinha de sexta. Nossa, que lindo! Agora eu não achei que eu vim buscar uma panelinha de brie maior que a minha. Essa é legal, que acho que essa cabe aquele queijo que eu compro no Costco, que é muito grande. Eu achei que ia estar aqui junto com os pratos. Ah, talvez esteja ali atrás. Ai, eu adoro esses bowls também. R$5,99, muito barato. Ai, que bonito, olha. Esse daqui é uma gracinha. Bonitinho, mas ordinário. Comprei uma vez, é a primeira vez que eu botei água quente, ele partiu e não aguentou água quente. Ah, Smeg. Que isso? É um moedor de café? Ah, não, é um milk frother. Não sei como é em português para você bater o leite para ficar espumoso. Lindo. Olha que gracinha. Ah, talvez aqui. Pra falar a verdade, não é caro não, porque são 6 por R$119. Assim, é caro, mas é Staub, né? Que bonito pra colocar geleias. Era isso que eu tava procurando. Mas esse acho que é grande. E também não era essa cor, eu queria talvez um amarelo, mas desse tamanho. Droga, será que tem? Tem branco ali, talvez. Nossa, barato. Não tem o branco, acho que o branco é o mais bonito. Queria aquele amarelo. Ah, acho que esse parece melhor do que eu comprei na Dollarama. E ele tem um negócio pra você, pra reter o cabelo, que é uma porca, que é horrível, porque sempre fica entupindo a banheira. Acho que eu vou levar isso. Que bonitinho. Oh, que bonitinho. Bicho preguiça. Esse daqui eu tenho.
Your call has been forwarded to voice. Ok. Ia perguntar se ele queria que eu lavasse o carro. Que o carro tá imundo. Essa época do ano o carro fica imundo, não adianta. Por causa da neve, sal na rua e tal. Você pode ver que todos os carros estão imundos. Mas o nosso, eu acho que tá num nível mais imundo, sabe? E aí eu acho que já é hora. Acho que já passou o pior do inverno. Acho que agora não tem tanto problema lavar, sabe? Mas eu tinha que perguntar pra ele onde eu levo pra lavar. Que eu não sei. A gente tinha um lugar que a gente levava pra lavar que fechou. Então tem que pensar em outro lugar. Eu acho que ele tinha falado um outro lugar, mas eu não lembro. Enfim, depois eu resolvo isso. Bom, vou esquentar nosso almoço, né? Eu normalmente faço o dobro pro jantar para não ter que cozinhar na hora do almoço. E ontem não teve vlog, ontem foi quinta. Eu comecei a gravar o vlog, mas eu tava tão cansada e com as coisas do livro e tal, da escrita, acabou que eu decidi que não valia a pena, porque eu tava cansada e tinha muita coisa para fazer, da edição e das coisas e tal. Depois eu vou explicar para vocês, porque eu tenho novidades sobre o livro. Mais tarde a gente conversa sobre isso, porque agora eu tô morrendo de fome, então vou esquentar a nossa comidinha. Ontem eu fiz, tudo isso eu tô falando porque, só pra falar o que eu fiz ontem, eu fiz uma carne moídazinha com batatas e couve de bruxelas. Normalmente eu mostro pra vocês o que eu como, mas como não teve vlog, isso foi o que eu fiz ontem. Bom, então agora sim vou começar os preparos. Eu vou fazer uma focaccia. Aliás, eu vou fazer 2 focaccias para hoje à noite. E eu comprei essas travessas, para fazer porções individuais. Então, cada um vai ter sua própria focaccia. Na verdade, eu queria um pouquinho menor, mas essas foram as menores que eu achei. Acho que vai dar super certo. O que eu vou fazer, eu vou simplesmente misturar a massa da focaccia aqui. Primeiro eu vou começar com o fermento, vou deixar o fermento crescer por uns 10 ou 15 minutos já aqui. Depois eu vou adicionar a farinha e os outros ingredientes, deixar crescendo por 1 horinha, mais um pouquinho. E aí a gente vai fazer a forma da focaccia mesmo, e aí sim a gente vai assar pra noite. Enfim, eu queria fazer de uma forma que fosse não só mais simples possível, mas que fosse mais... não é só simples, mas você não vai nem sujar outras coisas, porque você vai fazer tudo aqui dentro. E acho que fica tão bonitinho pra servir, né? Imagina se você vai receber pessoas e você tem travessas pequenininhas, você pode ir lá rapidinho mexer aqui, deixar ali crescendo, e você vai ter travessinhas de focaccia para cada pessoa. É de impressionar. Eu ficaria impressionada. E é só focaccia, não é nada elaborado, mas só de você servir separado eu já achei que ia ficar muito bonitinho. Então vamos lá. Luz da tarde se arrastando, meias velhas, chão rangendo, vento branco na janela, a cozinha devagar aquecendo. Farinha voa pela mesa, olha a neve, nem penso em sair. Mão na massa, tempo derrete, escuto o forno só sorrir. Deixa a neve lá fora cair, aqui dentro o mundo é pequeno. Focaccia crescendo no frio, me abraça o calor do forno aceso. Bom, agora é só esperar a focaccia crescer. As focaccias, né, tô fazendo 2 e depois assar, cobrir com ervas. Eu até pensei em passar no mercado pra comprar alecrim, que eu adoro focaccia com alecrim, sal grosso e tal. Mas eu pensei, passar no mercado só pra alecrim, fiquei meio com preguicinha. Eu vou ver as ervas que eu tenho ali, ou se eu convenço alguém aí na esquina a comprar. Mas enfim, mas depois eu lembrei, lembra que há um tempo atrás, se você já é da velha guarda dos vlogs, você deve lembrar que há umas semanas atrás eu fiz um sal. Na verdade, eu deixei o manjericão que eu fiz no verão passado na varanda, eu deixei secando no sal por alguns meses. E aí eu usei todo o manjericão, mas eu guardei o sal. Então eu tenho esse sal com esse aroma de manjericão. Eu acho que eu vou usar esse sal na focaccia. Acho que vai ficar uma delícia.
delícia, porque vai ficar um toque bem sutil de manjericão. Mas enfim, agora, enquanto a gente espera fazer os outros afazeres, hoje é sexta-feira, vocês sabem que sexta-feira é mais tranquilo, porque eu já trabalhei durante a semana, já fiz a maior parte das coisas que eu tinha pra fazer. Enfim, trabalhei bastante no livro, aliás, tem que dar um update sobre o livro. Mas primeiro, eu tenho que regar minhas plantinhas. Aliás, deixa eu mostrar pra vocês como é que estão as plantinhas essa semana. A decepção foi essa flor aqui que não durou nada. Eu plantei o bulbo, na verdade eu deixei o bulbo na geladeira desde outubro do ano passado. Estamos em fevereiro, quase março, hoje é 27 de fevereiro e eu plantei umas 2, 3 semanas atrás o bulbo na terra e cresceu rápido, mas a flor já acabou. Gente, meses pra ficar tão pouquinho tempo, não gostei. Agora, as tulipas que a gente comprou semana passada, a gente comprou, elas estavam bem fechadinhas aqui dentro, elas já estão abrindo, olha que bonito. Não, eu diria até que já estão abertas nessas daqui. O que também achei estranho, porque normalmente quando eu compro tulipas, quando ela já vem os botões, é um dos melhores custo-benefício, porque dura pra caramba. Você vê o botão que vai se desenvolvendo até ela abrir e tal. E aqui me pareceu que ela já abriu antes dela sair de dentro aqui do meio das folhas, olha só. Eu acho que é um tipo de tulipa um pouquinho diferente, tá vendo? Ela é diferente. Tirar a folha aqui. Ela é um pouco diferente, tá vendo a pontinha dela? Como é que eu posso dizer? Ai, qual seria cerradinha? A gente pode usar a palavra cerrado pra isso? Cerradinha? Assim, como se fosse uma serrinha. É diferente das tulipas, que normalmente são mais delicadinhas. Essa parece mais bruta, mas eu gostei porque é diferente. Ela não é tão alta também. Muito bonita. Estamos aproveitando enquanto ela dura aqui. E eu acho que vai ficar mais uma semana, porque tem essa daqui, que já tá grandona, mas ainda tem outras ainda saindo. Muito bonita tá ficando. Ela vai crescer, florescer, morrer, e eu não encontrei o vaso que cabe ela. Ela vai ficar nesse vaso provisório a vida inteira, coitada. E essa daqui nem o vaso ganhou, que eu também tava procurando um vaso pra ela. Vai morrer sem o vaso, coitada. E as outras estão, essa daqui também, essa semana sem... Ai, tá meio seco, eu tenho que regar mais. Essa daqui sem falta, esta semana eu tenho que comprar um pote maior para plantá-la, porque ela já não tá cabendo aqui. A roseira, depois que eu podei, tá mais bonita. Vamos ver se a gente consegue mais rosas até o final do verão. Essa daqui, a Ivy, também tá linda, tá crescendo. Eu acho que daqui a pouquinho ela já vai começar a cair pros lados. E qual era a outra que eu queria mostrar? Acho que era essas. E as orquídeas que eu podei no início da semana, essa daqui já tá saindo novos botões. Esse botão aqui já tinha, tava bem pequenininho. Esse daqui eu não lembro, eu acho que não tinha ainda. Então eu acho que elas estão revivendo depois da poda. Aliás, essa daqui também, ó, tem uns botõezinhos pequenos também. Enfim, é tão bom saber que o inverno tá passando, a primavera tá chegando. E nas próximas semanas a gente pode começar a planejar o que a gente vai fazer com a varanda esse ano. Entre o azeite e o sal grosso, cada suspiro que o pão respira, esquenta o peito, limpa o rosto. Raminho verde de alecrim, perfume sobe, lembra alguém? Misturo o riso com fermento, a saudade já não pesa tanto assim. Caneca quente sobre a pia, vidro embaça, rabisco seu nome. O tempo passa em silêncio, mas essa casa me chama pelo sobrenome. Deixa a neve lá fora cair. Bom, alguns updates sobre o livro. Primeiro, o mais legal é que, assim, 95% já garantido, eu tenho uma mentora que vai me ajudar na escrita do livro. Fechei com ela, semana que vem ela deve mandar o contrato, logo no início da semana, e assim que eu assinar o contrato, é oficial, e aí eu vou ter uma mentora, alguém que vai me ajudar e tal. E conversando com ela nessa primeira conversa e tal, a gente tava conversando sobre expectativas, como é que eu faço para mandar os textos e tal, e até mesmo para otimizar o trabalho com ela, eu vou ter que escrever um pouco mais rápido, vou ter que escrever um pouco mais palavras por semana do que eu tava pensando, vou ter que agilizar esse processo. E então eu tô repensando de novo a rotina de escrita e tal. Tá funcionando bastante isso de caminhar de manhã e escrever. Se você é novo aqui, eu comprei uma esteira dessas de caminhada e eu uso na minha mesa de manhã para eu escrever. Enfim, eu tava escrevendo às terças e quintas por 2 horas de manhã quando eu acordava. E assim, ontem, por exemplo, eu escrevi 1.200
200 palavras numa sessão dessa, mas normalmente as sessões têm ficado por volta de 500, então eu vou ter que aumentar um pouquinho. E ontem eu tava muito cansada, eu não gravei vlog, então eu acho que eu não vou conseguir entregar vlog todos os dias pra vocês enquanto eu estiver nesse processo de escrita do livro, porque eu vou ter que pegar pelo menos 1 ou 2 dias por semana pra me dedicar totalmente a isso. Eu peço mil desculpas, mas é por um bom motivo, é pra escrever o livro. E aí eu tô pensando como é que eu vou organizar. Pode ser que eu não precise sacrificar esses dias, mas já avisando a vocês que se algum dia não tiver vlog, é por causa disso. O que eu vou fazer, eu vou dar preferência pros vlogs de dias mais interessantes, obviamente. Se eu vou ficar o dia inteiro em casa escrevendo, também não tem muito o que mostrar. Mas, por exemplo, obviamente eu não vou deixar de filmar nenhuma ida ao Costco, nenhuma ida às lojas. Os vlogs de sábado estão garantidos, idas a restaurantes, explorar Toronto, explorar lojas, explorar tudo que for novo, até mesmo porque eu gosto de documentar, vai estar documentado. Se eu for pular, vão ser dias realmente de focar em escrita. Não se preocupe que você não vai estar perdendo nenhuma atualização do que está acontecendo por aqui. Eu queria contar isso porque eu tô muito animada. Eu agora estava trabalhando, terminando o site do projeto. Já tem um site, olha que bonitinho. Eu tava também postando algumas coisas no Instagram e tal. E aí eu comentei que eu tinha criado as imagens dos personagens. Eu achei esse serviço de IA que cria as imagens, então eu dei a descrição do que eu queria das personagens e eu criei. E aí eu me empolguei e fui criando vídeos, porque também pode criar vídeos e tal. E vocês já sabem, já devem ter percebido que aqui no canal eu crio também as músicas. Todas essas músicas que vocês ouvem, eu tenho um serviço que, obviamente, eu não sou música, então eu não sei, não dá tempo de fazer música para cada vlog, mas eu trabalho nas letras, ou pelo menos a concepção delas. E aí eu vou nesse serviço e crio as músicas que casam com os vlogs. E aí uma coisa leva a outra, eu tinha que fazer vídeo pro Instagram, eu criei até música já pro livro, a ideia é ter uma trilha sonora que vai acompanhar, pelo menos a jornada de escrita. Quando você vai no site, você pode ouvir as músicas que vão contando a história do livro e tal. Achei que ficou bem legal, então eu pensei, então eu já vou criar um site pra já deixar tudo lá. Enfim, eu só queria explicar o que eu tava fazendo hoje à tarde, que eu tava empolgada com isso. E também contar a novidade, que eu consegui uma mentora, então semana que vem as coisas começam sérias de escrita, eu vou ter que entregar aí. Eu diria que eu vou ter que escrever no mínimo umas 5.000 palavras por semana. Mas, enfim, acabou o dia, entre aspas, acabou meu dia de trabalho, fiz tudo que eu tinha pra fazer. Agora eu tô curiosa pra saber como é que tá a nossa focaccia. Vamos lá ver? Será que cresceu? Eu acho que sim, vamos ver. Hora da verdade. Pra primeira vez tá bom, né? Até que não tá tão ruim. Agora é hora da gente fazer aqueles buraquinhos com os dedos e aí a gente vai colocar o sal grosso que eu falei, que é o sal que é com manjericão, mas você pode colocar qualquer sal que você tenha, flor de sal fica ótimo também, e as ervas que você tiver em casa. Lembrei que eu tenho esses tomates secos que eu fiz e estavam guardados na geladeira, eu tinha esquecido deles. E adivinha o que eu vou fazer com eles? Pra rua, deixei o salto no quintal. Você rindo na cozinha, que combinação banal. Abre a garrafa devagar, cheiro de uva no sofá. Seu cabelo solto em mim, nada mais pra esperar. Noite de sexta em casa, nós dois, o mundo lá fora. Vinho girando na taça, o tempo parando agora. Começa o fim de semana, quando sua mão acha minha. Seus olhos fazendo graça, minha casa, sua esquina. o rádio baixo na parede, seu ombro vira meu lugar. Você contando da semana, eu fingindo não escutar. Só te olhar. Você falando com a boca roxa, marcada de vinho, de sorrir. Diz que a vida anda uma loucura.
dá pra fugir. Noite de sexta em casa, nós dois,